Sejam todos bem-vindos à série Artes para a Vida. Então, queremos agradecer ao Ser Supremo por essa. Podemos continuar da série Valores para a Vida para Artes para a Vida, mas vamos ficar então, manter um bocado de silêncio e invocar a presença do Ser Supremo. Então, sejam todos bem-vindos uma vez mais. E somos afortunados por terem uma Sênior Raja Yogi mais estável, uma mente mais estável e tranquila. Sister Morim, obrigado por estar conosco. Ela já esteve conosco várias vezes. Ela é diretora da programação das Brahma Kumaris no Reino Unido. Ela está cerca de 42 anos na Brahma Kumaris. Está conectada também conectada à Interfé, nesses programas, como ele está a dizer agora, no Instituto até de Interfé. Ela esteve envolvida em vários projetos, como ter um mundo melhor. Agora fugiu o nome do programa, ele estava vendo isso tudo muito rápido, muito difícil. Então, cuidados de saúde, tem essa abordagem. Então, gostava de dar as boas-vindas com as flores da primavera. Hoje também eu está conectado ao Holi. É um dia muito especial, com significado especial na Índia, porque a estação muda agora da primavera para a primavera. Então, aceite essas flores. Espero que você consiga vê-las. Obrigado, muito bonitas. Como sempre, o formato, cerca de 45 minutos de palestra. E depois vamos fechar com uma meditação. Então, essa arte de estar, tipo, inquietude, por assim dizer. Aqueles que precisam da tradução já sabem como cá chegar, portanto, já cá estão. Muito obrigado, Manoj. Muito obrigada. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. E feliz Holi para todos vocês. É um tempo de diversão, um momento de diversão, de alegria, mas também de significados, porque é um momento onde nós entendemos o que é que nós temos de queimar, não apenas exterior, mas aquilo que temos que queimar interiormente. Todas as coisas negativas e coisas inúteis que temos. Mas o que que significa ser colorido? Por quê? Ser colorido pela cor das virtudes, pelas cores do divino. Então vamos estar conscientes desse significado espiritual de Holi. E nós comemoramos o Holi em todo lugar, inclusive aqui também no Reino Unido. É um momento muito bonito e obrigado por convidarem-me por para esse primeiro episódio dessa série. Isso tem a ver com a arte de alguma coisa. Então, é a expressão do ser. O que quer que eu seja, deixe-me ter essa arte de expressar para a elevação dos outros também. Então,
É um prazer estar aqui, com muito gosto. Esse é um tema muito bonito. A arte de estar em quietude, de ser. Então, provavelmente vocês escolheram isso porque há muita pouca calma ou quietude, as coisas acontecem muito rapidamente e a atenção despendida hoje em dia é a nível de 80 segundos. 80. Não percebi se seriam 80. Eu acho que são 80 segundos que elas estão dizendo que as pessoas consigam estar atentas. Então, nós continuamos sempre à procura de coisas a avançar ou a mover-se, portanto, isso não é uma coisa muito saudável. Portanto, nós precisamos dessa arte da quietude. Então, esse contraste, até, até podemos traduzir isso quase como parar um bocadinho. Então, algo que acontece no Ocidente, desculpa, no Oriente, que temos de sentar para fazer, e no Ocidente dizemos ao contrário, não fique sentado, eu tenho de fazer alguma coisa. Então, as coisas são diferentes entre o Oriente e o Ocidente. Mas sim, é uma arte. Eu acho que nós não temos de aprender, nós temos de reaprender, porque essa arte já é inata nos seres humanos, portanto, somos influenciados por todas as coisas que estão ao nosso redor. E nós então esquecemos um bocadinho essa arte. Então, nós temos que o quê? De recordar. E não é tipo entrar nas coisas a correr. As coisas são muito úteis. Eu me lembro de uma situação que, em dezembro, estava a viajar pela Índia, estava no aeroporto de Heathrow e a companhia aérea ia fazer uma escala em Milão e era para mudar de avião, para ir depois para Milão, para Bombaim, e o check-in abriu muito tarde e o voo estava muito atrasado e eu podia perder a conexão. Então imagina, assim que o check-in abriu, todos saíram a correr para o balcão. E eu disse, nem pensar, eu vou esperar. Eu continuei parada. E depois de alguns minutos, veio uma senhora ter comigo e disse, você está a viajar sozinha? Eu disse, sim. Você gostaria de apanhar um voo direto para Mumbai? Eu disse, sim, sim, por favor. E eu terminei por até chegar antes dos outros. Então foi essa arte de estar, tipo, tranquilo, em quietude, ou parado até. Portanto, é importante ter essa paciência em tudo, porque a paciência traz os seus dividendos. Temos de esperar um bocadinho. Então, algo que vai surgir e vai mudar. Mas se estamos com pressa, normalmente nós perdemos a oportunidade de escutar esses sinais, de dizer aquilo que nós temos de fazer ou os passos que nós temos de dar. E outro dia, numa aula, nós estamos a comemorar o Holi. Amanhã vamos comemorar com cores. Na Brahma Kumari, especialmente, oferecemos comida e isso tudo. E eu gosto muito dessa história do Holi para lá. Talvez todos não conheçam essa história, mas em essência tem a ver com um um rei, ok, acho que era um rei que queria que o filho fizesse determinadas adorações, mas ele só queria adorar Deus de forma correta e o rei então decidiu matar o filho, em resumo. Ok, eu não consegui perceber, acho que uma.
formiga, começou a subir a almofada, depois veio Deus e que fez qualquer coisa que eu não percebi. Entretanto, era esse sinal, e Deus, por exemplo, veio e destruiu todo o demônio, portanto, o tal reino terminou por não matar o filho. Portanto, por quê? Ele viu o sinal, estava tranquilo e sabia o que não devia fazer. E aqui nós entramos logo para o sentimento dos outros, nós, porque esquecemos de como estar em quietude, como ter paciente. E muitos sabem que. Não escuto. Então, a Dadi Janki, uma das administrativas da Brahma Kumaris, administradoras, perdão, ela deixou o corpo em 104, com 104 anos, uma pessoa maravilhosa e muito sábia. E às vezes ia ter com ela e dizia: Dadi, temos que tomar uma decisão para fazer isso ou aquilo. E ela dizia: apenas espere. Mas uma pessoa dizia: mas ela dizia: espere. Normalmente, você espera e a solução se torna óbvia. Ela estava, na verdade, a ensinar-me, através dessa palavra, espere, essa arte de estar tranquila, inquietude, ao invés de reagir. Porque quando reagimos, nós não sabemos o que que a outra pessoa está a atravessar, o que é que está acontecendo na vida delas. Pode causar-se raiva ou irritar uns com os outros. Uma pessoa entra logo na reação e depois ao que é arrependimento. Então, essa arte é verdadeiramente crucial nos nossos relacionamentos para fazer com que nós atravessemos esta vida. Então, às vezes, nós não conseguimos estar nessa quietude por causa que somos distraídos facilmente pelo que está acontecendo ao redor, mas também é difícil se eu não estiver contente interiormente, ou se eu sentir que eu não sou compreendida, por assim dizer, ou entender as coisas. Mas eu vou partilhar outra história sobre uma educadora famosa no Reino Unido. Eu não consigo lembrar o primeiro nome dela, só consigo lembrar-se de Robson, muito conhecida. Ela fez uma grande contribuição na educação. Não percebi se é uma ela ou um ela. Havia uma jovem que estava na universidade. Eu não percebi se ela tinha filhos, então não consegui estar concentrada, não consegui perceber. E a mãe foi ter com o filho, a conversar com ele, e ele disse: eu gostaria que você deixasse o seu filho sozinho no meu escritório comigo por uns momentos, depois você espera lá fora. E ele tinha uma rádio a tocar música. Conforme tocava a música, a criança começou a dançar. E ele disse à mãe: ele deixou a filha sozinha dentro da sala. E disse: a sua filha é uma artista, ela é uma dançarina. Essa é a expressão dela. E ele passou a ser um grande produtor em Londres, não percebi também. Ou essa menina passou a ser uma grande produtora em Londres. Portanto, em vez de estar a colocar as pessoas num molde de forma rápida, fazer com que as coisas belas surjam, para que elas consigam encontrar o seu propósito. E isso que é um momento para todos nós, quando nós realizamos que a vida corre de determinada maneira, então deixe-me parar. É assim que eu quero estar? É isso que eu quero fazer? Ou há outra coisa qualquer? Estou particularmente a dizer o ser ou estar, porque é onde entra essa arte. Tem tudo a ver com
o ser. Estamos a trabalhar num projeto, a trazer valores, mudanças de consciência para líderes e fazer a conexão entre o que está acontecendo dentro de nós e como o mundo se expressa ao nosso redor. Um dos líderes disse: na verdade, não tem tanto a ver com aquilo que eu faço, mas a questão é como eu devo ser. É aí onde entra essa arte de estar em quietude. Porque quando eu estou em quietude, não percebi a palavra que ela usou, portanto, eu estou nessa quietude ou estou a tentar preencher aquilo que os outros? Ou estou com uma visão em nós, sinto-me obrigado, posso dar um passo atrás e ser verdadeira comigo mesma e perguntar a mim mesma como é que eu deveria estar. Então, essa é a arte da quietude. Fazer uma pausa, separar-se de todas as distrações que estão ao meu redor e fazer uma pergunta: como eu deveria estar? Então, essa questão é para o interior, porque hum, isso é algo que é interior. O mundo está a caminhar muito rápido e é assustador. Todas as coisas estão a surgir e eu não posso fazer que as coisas externas fiquem calmas. Há muitos lugares da natureza onde existe muita quietude. Por exemplo, ontem eu fui fazer uma caminhada pelos campos, uma bela quietude. Mas você não pode tornar o mundo nessa quietude. Mas você pode tornar essa sua vida interna. E estando assim internamente, você vai sentir essa tranquilidade, essa quietude. Portanto, essa arte é de fazer uma pausa e de mover-se para dentro. E dentro de mim mesma, neste mundo, há muitas coisas que são como tesouros. E nós esquecemos de escutar a nossa voz interior, como escutar a nossa consciência. Mas apenas parar, fazer uma pausa, nem que seja por 1 minuto ou 30 segundos. E nós perguntamos a nós mesmos: como é que eu deveria estar? Isso traz muito conforto. Isso leva-nos numa consciência diferente, numa forma diferente de estar. Então nós vamos para dentro e dizemos: o mundo pode, pode dizer que não está bom, ou que não é isso ou não é aquilo. E se você assimila tudo aquilo que os outros estão a dizer, você se torna aquilo que eles estão a dizer. Mas quando você vai para dentro, você sabe. Nós sabemos o quão valioso é. Então, quando eu estou nessa quietude, eu vou saber o quão valioso eu sou enquanto ser, um ser humano, e essa alma, um ser, porque essa vestimenta é a parte humana. Então, cada um de nós é um ser valiosíssimo, uma alma valiosíssima, a criação de Deus. E Deus valoriza cada um de nós. E nós não valorizamos, às vezes, uns aos outros frequentemente. Então, para isso é necessário essa quietude e realizar quão valiosa eu sou. E isso diz-me
que toda a vida é sagrada. Não importa qual seja essa vida, mas toda a vida é sagrada e todas as criaturas vivas desse planeta são sagradas. A biodiversidade do nosso mundo é maravilhosa. Apenas uma pequena distração, porque eu estava envolvida nas conferências do COP já há alguns anos, e na última conferência, estamos vendo como é essa biodiversidade do nosso planeta, como ela é ou está. Então, havia um estudo das árvores e viram que cerca de 100, eu não percebi, 100 espécies de qualquer coisa que até hoje não foram identificadas. Os cientistas parecem saber mais quantas estrelas estão na galáxia do que as espécies que estão no planeta Terra. Portanto, nós precisamos dessa quietude para poder saber apreciar. Senão, isso simplesmente passa por nós. Portanto, é voltar nessa quietude interior, ir para dentro. Primeiro, esse sentido desse valor, de quem eu sou. E a seguir, eu vou mais profundo. Porque se você pensa num oceano, há muitas ondas nos oceanos, na superfície do oceano. Mas se você estiver sentado nas ondas, você vai andar de um lado para o outro lá mas se você for para baixo, vai haver quietude lá embaixo do oceano. E as criaturas que estão nas profundezas do oceano, mesmo muito profundo, não há luz sequer lá, é muita escuridão. A luz não penetra lá, mas lá há criaturas tão extraordinárias. Mas quando eu entro nessa profundidade, eu descubro tesouros belos e coloridos. E falamos disso tanto nestes programas, mas, mas porque são tesouros externos, nós temos sempre que falar deles. Os tesouros da paz, os tesouros do amor, os tesouros da pureza, os tesouros da felicidade, os tesouros da verdade. Imaginem, tais tesouros que estão dentro de mim, mas eu preciso dessa quietude para acessar ou ter acesso aos tesouros. E é claro, aquilo que vocês precisam é a quietude da mente, certo? Normalmente a mente está conectada com o exterior. Você vê alguma coisa, você pensa sobre aquilo. Você escuta, você pensa sobre aquilo. Mas eu tenho. Nós fazemos isso automaticamente. Mas uma vez que eu começo a ter controle da consciência, então eu começo a desenvolver essa arte da quietude, então começo a tomar escolhas. Então a energia é algo valioso. Como é que eu estou a utilizá-la? Pensar que todas as coisas e pessoas isso vai mudar? Então eu vou para dentro. Para permitir que a mente assimile esses tesouros interiores. Para que a mente se torne muito tranquila. Na realidade, nós já não precisamos muito das coisas externas. E nessa quietude existe muito autodignidade. Eu não preciso ir à procura de nada, porque eu sou. Então, a arte, essa arte é de ser. Então, a coisa bela de estar em quietude interior é quando chega é um pensamento correto, é um bom pensamento. Apenas a bondade pode sair dessa quietude.
E esse pensamento é produtivo, ele tem força. Esse pensamento pode conduzir ações produtivas, porque está a vir das profundezas da quietude, das profundezas dos tesouros que eu tenho dentro de mim. Nós estamos a comemorar de uma irmã mais velha, Haddad Guzar, na semana passada. Aliás, desculpa, foi essa semana. Não, desculpa, semana passada. E alguém estava a partilhar a experiência a dizer que nós temos esses ensinamentos que dizem: agora nós temos de parar de pensar. E essa irmã chegou a ter com Haddad Guzar e disse: o que é que significa parar de pensar? Que nós temos de pensar. E ela explicou: isso significa não repense. Em outras palavras, nós temos um pensamento e atuar nele. Não é que você continue a manter o mesmo pensamento e a pensar a mesma coisa de novo, de novo, de novo. Então a energia se dissipa. Isso é uma coisa então muito poderosa. Não continue a repensar, porque nós pensamos em demasia. Então, essa quietude permite entender o que eu tenho de fazer. Na verdade, Daddy Yankee, como mencionei anteriormente, ela, ela fazia três perguntas todos os dias. Quem sou eu? A quem eu pertenço? E o que é que eu tenho de fazer? E ela perguntava ela fazia essas perguntas com uma quietude interior. Quem sou eu? Eu sou uma alma preenchida com todos os tesouros. A quem é que eu pertenço? Uma é que eu pertenço a toda a humanidade. Eu não pertenço a um clã, ou uma cidade, ou um país. Todo mundo é minha família. Eu pertenço à humanidade inteira. E eu pertenço ao divino. Eu pertenço a Deus. Então, e o que é que eu tenho de fazer? Eu tenho que fazer isso, que é espalhar bondade. Eu tenho que fazer algo que eleve os outros. Eu não tenho que fazer as coisas que causam mal. Esse é o verdadeiro significado de ser não violento. Mas a tradução é não causar nenhum mal. Então, nessa quietude, não apenas ver o caminho de forma clara, mas também nessa quietude podemos conectar com o divino. Porque sem essa quietude não podemos conectar. Nós precisamos da quietude, porque Deus é um ser que está em completa quietude. Você consegue imaginar o Deus preocupado, com muitos pensamentos, consegue imaginar? Deus confuso? Não. Esse ser divino é é uma fonte constante de verdade, de paz, de amor, de pureza, de felicidade, de beatitude. Porque esse ser é sempre, ele está sempre em completa quietude. Então eu tenho que estar em muita quietude interior para conectar-se. Então, quando estou nessa quietude, apenas com o pensamento, eu posso colocar a minha consciência para além, com o divino. Eu sou luz, Deus é luz. Quando estou nessa consciência, a luz que eu sou, então é muito fácil a luz conectar-se com a luz. Duas coisas têm que conectar-se. E essas coisas são iguais. Senão, você não consegue conectar. Eu não consigo conectar, não percebi o que, com um cabo e tem eletricidade. Então, tem que ligar a luz com a luz. Mas isso é possível com a quietude. Recentemente, quando estava a meditar,
estava a pensar para mim mesma, sabe, nesse mundo, muitas responsabilidades, nós temos muitas responsabilidades, mas eu não consigo encontrar nenhum conforto nisso. Mas quando eu vou para além, quero em 10 minutos, 15 minutos ou um quarto de hora, ou meia hora, aí vou encontrar o conforto, ainda vou encontrar as facilidades. Então, essa quietude de conectar-se com a luz de Deus, experienciar o amor de Deus, experienciar a felicidade das bênçãos que Deus me deu. Então, essa quietude é um caminho ou é uma porta para uma experiência mais elevada e divina. E então, essa quietude, na verdade, pode tornar as nossas vidas muito elevadas, se vocês gostam, muito dignas, se quiserem. Isso pode nos levar a um outro nível. Porque o mundo precisa de bondade hoje em dia. E se eu não tiver quietude interior, ela não vai fazer com que a bondade surja. E aí, onde reside a raiz da violência? Há tanta violência no mundo de hoje. E as razões para essa violência é porque nós nos esquecemos de quem somos. Todas as falsas identidades, porque queremos ser alguém que faz, quer seja na profissão, ou conectada com a minha riqueza, das minhas posses, o que quer que seja. Então, o mal entra de forma muito fácil, porque o ego é frágil e temporário. Mas quando eu estou nesse estado de identidade exterior, então existe um vácuo. E então há um vazio interior. E eu continuo a tentar alimentar-me do que está fora. E então eu tento possuir as coisas. Se alguém insulta, eu entro na se alguém me insulta, eu entro na defensiva. E até posso entrar em violência. E finalmente em guerra. Então, a raiz da violência é a supressão da minha bondade interior. E para fazer com que essa bondade surja outra vez e seja libertada, eu não posso ter nenhuma violência nos pensamentos, nas palavras e nas ações. Então, a quietude é tão, tão, tão importante no nosso mundo, para que nós possamos escutar a nossa consciência. Senão, é confusão, ela é ignorada. Mas é isso que nós mais vemos no mundo. Então, a arte da quietude é uma grande arte da vida. Então, desenvolver essa arte, primeiro, tem que ser essa capacidade de fazer uma pausa. Uma pessoa está a correr, parar, fazer uma pausa, com um bocadinho de separação entre você e aquilo que você está a fazer. Ir para dentro, conectar-se. Então, a sua mente se torna, fica em quietude. E depois ver o que é que surge. Então, a quietude conduz a uma bondade total. A quietude conduz a um amor altruísta. A quietude conduz a uma motivação de elevar os outros. Sem quietude, eu não consigo proteger a mim própria, porque estou no estado de necessidade. Então, praticar essa quietude é necessária. A prática da meditação, como nós vamos fazer no final dessa sessão, mas eu espero que vocês comecem a ver a transformação, porque o que quer que esteja dentro vai refletir-se para fora. Mesmo que seja, eu não percebi se você esteja na cama e não está vendo nada, nenhuma ordem. Você pode ir para o outro lugar e ver tudo em ordem e as coisas no sítio. Então, o que é que isso vai dizer para si? O que é que está acontecendo no seu interior? Eu costumava de estar muito
Não percebi. Quando eu fui para a primeira vez em Montabu, numa aula, havia dois irmãos sênios que vinham ver o nosso quarto. Eu decidi, tipo, estar com as coisas arrumadas. Acho que é isso que ela está a dizer. Então, essa meditação depois deu-me essa força. Então, o que quer que esteja dentro vai se refletir lá fora. Então, deixe-me focar nessa quietude e ver as mudanças e essa magia que pode acontecer. Obrigada e Om Shanti. Muito obrigada. Ainda não há muitas perguntas, mas o que nós estamos a fazer nessa primeira conversa, uma irmã queria fazer parte, mas queria manter-se incógnita e ela escreve poemas. E ela fez alguns poemas, acho eu até, acho que, não sei se é uma poesia ou se é uma música que foi feita com a inteligência artificial. E nós vamos colocar essa música para vocês ouvirem. Eu acho que tem um poema, não sei. E a Sister Morin cobriu e falou sobre essa virtude da quietude, ou sobre essa arte da quietude de uma forma muito elevada.
Maravilhoso. Obrigado, Nickelback, por ter colocado a música. Então, tenho aqui algumas perguntas. A sua essência da palestra foi desenvolver essa atitude de ser como ser paciente. E eu lembro que todas as da Django, que todas as cenas diziam, sejam pacientes. E é uma pergunta que apareceu no bate-papo aqui. Como desenvolver paciência num mundo onde as coisas acontecem de forma tão rápida, porque todos estamos viciados nos nossos telemóveis, computadores, tablets, carros rápidos, computadores rápidos. Então, como desenvolver essa paciência? Porque, por exemplo, uma pessoa diz, eu fico com raiva quando o meu computador não está funcionando bem ou tem impaciência, não é rápido. Então, na verdade, nós sabemos o que é que vamos viver no futuro e as coisas nos distraem tanto, mas ficamos tão chateados quando as coisas acontecem com computadores. Portanto, como desenvolver paciência em nós mesmos? Você pode ver que uma pessoa se torna distraído e tornamos dependentes dessas coisas. Então, a dependência, certo? Então, é preciso um bocado de disciplina e uma decisão interna para dizer para si mesma quem é o mestre. Eu sou o mestre ou esse pequeno equipamento que está na minha mão, o mestre? Porque os equipamentos podem funcionar ou não funcionar de uma forma boa, e às vezes os ecrãs ficam congelados, ok, mas não entrar em pânico, mas sair da dependência. E você só pode sair da dependência quando você verdadeiramente se valoriza mais do que os equipamentos. E é por isso essa prática da quietude é tão importante. É claro, a prática, você tem que praticar. Sabe, fale consigo mesma e diga: ok, agora da próxima vez, quando acontecer algo, eu posso apenas esperar e ver o que acontece. Você salta para cima, em vez de saltar para cima, espere. É como fazer um mantra para si mesma e prometa-se a si própria que você vai dizer essa palavra inteiramente: espere e observe. Espere e observe e veja o que acontece. Deixe essa pequena janela começar a nível da prática. E verdadeiramente, não seja escrava. Portanto, reganhe ou conquiste outra vez a sua dignidade. E essa meditação vai dar essa força para reganhar o eu próprio de quem você verdadeiramente é. Porque senão nós somos o quê? Equipamentos. Nós não somos equipamentos. Então, reivindique isso, o eu a si própria. Outra queixa que surge mas acho que é uma queixa muito doce. Você é a melhor pessoa para responder. Na Brahma Kumaris, todos os programas, começamos ou acabamos com meditação, não importa. E qualquer problema da vida, a solução é meditação. Então, estamos a perguntar: por que que vocês não colocam a meditação para todas as coisas na vida? E a segunda coisa que dizem é: eu estou a praticar meditação, zero pensamentos para fazer com que a minha mente fique tranquila. Ou inquietude. É possível ter esse pensamento zero, não pensar? E isso é a resposta para todos os problemas da vida? Ok. Duas perguntas muito boas. Então, primeiro de tudo, na verdade, a, med a meditação não é a resposta para todos os problemas, mas a meditação permite que você entenda as respostas para os problemas. Então, a resposta é diferente para cada problema, porque cada problema tem a sua própria solução. Um problema é preciso de uma coisa, outro vai precisar de outra coisa diferente.
Mas como é que eu até sei o que é que eu preciso para resolver o problema? Eu preciso estar em quietude interior. Essa é a chave para ver a solução, certo? Para encontrar a solução. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, apenas um exemplo. Você pode estar com uma parede à frente e dizer: eu não consigo ultrapassar essa parede. Mas se você dar um passo atrás, você vê uma passagem e dá a volta. Portanto, existe sempre uma solução. Em segundo lugar, essa questão do pensamento zeros. Na verdade, eu não acho que seja possível ter zero pensamentos. Por quê? A tarefa da mente é pensar. E os pensamentos são energias. A questão é como é que eu estou a utilizar essa energia. E se eu dizer a mim mesma que eu tenho zero pensamentos, então um pensamento está a suprimir outros pensamentos. Então não tente ter zeros pensamentos, utilize a sua mente, crie pensamentos elevados. E isso vai levar você nesse estado de quietude. E a seguir vai permitir que você vá para além também. Então depois você chega a um ponto onde você está para além da mente. E isso é uma coisa diferente. Mas pensamento zero, zero pensamentos, isso para mim é um estado de tensão. Portanto, eu recomendo, utilize os seus pensamentos de forma produtiva. Maravilhoso. Eu penso que você já falou sobre isso, mas é uma coisa que está tipo circular. As pessoas veem muita dificuldade nesta vida e está em inquietude. Quais são os métodos que você sugeria para aqueles que estão a começar, para além da paciência? A paciência é uma forma de praticar essa quietude. A prática regular de meditação de manhã e à noite, porque você vai conhecendo a si própria interiormente, quais são os sentimentos que têm de ser trazer para essa quietude. Você tem que primeiro praticar quando você tem tempo para fazer essa prática. Encontre um canto, uma sala onde você possa estar sozinha, em silêncio, e você começa a praticar e, e começa a experienciar como é estar pacífica interiormente, como estar amorosa interiormente, como ser bondosa consigo mesma. Todas essas emoções, você até se esquece dos nomes, mas uma vez que você começa a ter essa prática, quando as pessoas estão a discutir ou coisa assim do gênero, argumentar, você lembra-se daquele sentimento que é de estar nessa paz e você traz isso à sua consciência. Mas você não é capaz de fazer isso sem ter essa prática. Em primeiro lugar, portanto, aquilo que está a acontecer interiormente vai criar uma atmosfera. E eu me lembro de uma situação que eu estava numa reunião, e era uma reunião da paz, uma conferência de paz. Então as pessoas, eram umas três pessoas, uma estava ali, havia argumentos com relação a finanças, acho que eram 10 pessoas nessa reunião. E eu não estava muito envolvido nessas discussões e depois disse, bem, o que é que eu posso fazer para ajudar? Deixe-me entrar em silêncio, deixe-me meditar. Então comecei a meditar e outra irmã que estava comigo, ela fez o mesmo. Então ficamos em silêncio e depois cerca de um quarto minuto, ou coisa assim do gênero, 15 minutos, havia outro sentimento de outra energia na sala e de repente eles pararam e essa irmã que estava chateada, ela disse, irmã, o que é que você pensa? Eu já não lembro o que é que foi o tema na altura, mas foi interessante, porque a melhor coisa a fazer não é tentar entrar nessa confusão, mas estar em quietude, meditar e mudar a atmosfera, para que eles possam ver uma forma
Então, mas você precisa de ter essa prática antes de saber como é. Então, você tem que iniciar com essa prática da meditação. Aqui é como dizemos, estar preparados, mas aqui é como estar pré-preparados. Então, foi como as segundas perguntas que você já respondeu, a vibração. Então, obrigado, o tempo está a voar. Então, convidar a irmã Cláudia para dar os agradecimentos. E agora é consigo. Obrigado. Om Shanti. Foi tão bom escutá-la e entender que na vida nós precisamos esperar e ir para dentro para que nós possamos trazer o melhor para as nossas vidas. Então, sim, foi bom escutar como você falou sobre muitas pessoas às vezes falam tanto sem parar e depois nós não sabemos o que fazer. E ontem, ou seja, nós entendemos aquilo que temos de fazer. E ontem eu estava também no sítio onde havia muito silêncio e alguém que disse que sentia-se frustrado em entrar no silêncio. Portanto, aprender como entrar no silêncio e ver os problemas a serem resolvidos. Então foi bom escutar quando você disse que essa quietude traz o controlo e depois isso controla os nossos pensamentos e podemos trazer essa bondade dentro de nós próprios. Portanto, muito obrigado por dar a mim todos esses belos pensamentos para que nós possamos pensar hoje. Então, ter um bom dia, tenha um bom dia e muito obrigada, muito obrigada. E antes de ir para a meditação final, apenas a pedir para a irmã tirar a fotografia e rapidamente fazer os anúncios. Queria partilhar convosco todos. Esse é o primeiro episódio, portanto, um bocadinho de detalhes. Vai ser uma arte por mês. Então, são 4 sábados. Hoje começamos com uma Raja Yogi Sênior a partilhar sua sabedoria. E depois vamos ter experiências práticas. São experiências de vida prática de como utilizaram esta arte e desenvolveram essa arte dentro delas. Então, no próximo sábado, o que estamos a planear fazer é dar mais reflexões internas sobre essa arte, no caso da quietude. E temos uma outra Raja Yogi Sênior. Uma vai ser a Judy Johnson nesse próximo sábado. E a seguir a Débora. Eu não percebi se é no mesmo sábado, vai ser no terceiro sábado. Portanto, são 16 graus celestiais, portanto, 16 sinais para seguir, alcançar a perfeição. Então, basicamente, é uma figura mágica, por assim dizer, da plenitude, da perfeição. Então, vamos começar pelos 16. Não percebi bem o que ele quis dizer, mas ok. Eu não percebi se isso vai ser um domingo. Não, sábado. Dia 29 vai ser uma sessão interativa. Portanto, pode haver essa prática de 15 dias. Depois, no final, vai ser um retiro de silêncio. Então, portanto, como praticar o silêncio? E eu peço a todos, aqueles que não estão acostumados a meditar, tentem entrar nesse retiro de silêncio, porque vai ajudar a mergulhar nessas profundezas do silêncio. E automaticamente essa quietude. Portanto, uma pessoa nem tem que pensar como desenvolver paciência. Portanto, a quietude vai estar lá automaticamente.
Portanto, mantenha-se em contato conosco através dos endereços de e-mail que estão aqui diante de vocês, assim como o site. Então, aqueles que quiserem entrar para a fotografia possam abrir as câmeras para a fotografia, para capturarmos então este momento. E avise-me quando estiver feito. Eu penso que está já feito, porque ela está na sala de tradução. Então, agora vamos meditar com a irmã Maureen e recebam esse drice poderoso da irmã Maureen. Portanto, se quiserem, podem manter as câmeras abertas. Então, agora é consigo. Obrigada. Então, estejam confortáveis com os pés no chão. Relaxem o corpo por alguns momentos. E como o Manoj disse, nós geralmente praticamos a meditação com os olhos abertos, algo que naturalmente trazemos para a nossa vida diária. Mas mantenha os olhos de forma natural, ou seja, e confortável, os olhos. Então, eu começo com os meus pensamentos. E eu observo o quanto os meus pensamentos estão conectados com o mundo exterior. Eu vejo, eu escuto, eu penso. Mas agora eu posso conectar os meus pensamentos ao mundo interior, o meu próprio mundo interior. E eu faço uma pergunta para mim mesma: quem sou eu? Eu conheço todas as minhas identidades exteriores, os papéis que eu desempenho na vida. Mas se eu quiser experienciar a quietude interior, então eu preciso encontrar a minha identidade interna, a identidade que é constante. Eu sou o ser que desempenha os papéis. Eu sou o ser espiritual. Eu sou um ser de luz. Este é um pensamento, mas um pensamento com uma consciência nova. Então, uma nova experiência que traz quietude para mim. Eu não preciso de muitos pensamentos, apenas um pensamento puro e poderoso de quem, na verdade, eu sou. E a seguir, neste mundo interior, onde existe quietude, também existe paz. E esta é
a porta de entrada para muitos tesouros. Os tesouros do amor, os tesouros da alegria e o tesouro da verdade. E esta é a bondade interior de ser o que eu sou. E nesta consciência, eu conecto-me com o divino, a fonte da paz, a fonte do amor, a fonte da verdade. E aqui eu encontro conforto e descanso e uma paciência total. Eu não preciso que nada aconteça. Eu não preciso que ninguém mude. Eu estou contente em ser eu mesma e de estar com o divino. Eu estou totalmente em quietude interior. E então esta quietude fica forte, dá coragem. E eu sei como estar, e eu sei o que é que eu tenho de fazer. Então eu regresso para a consciência do meu corpo e das coisas que estão ao meu redor. Eu trago estas prendas comigo, mas eu mantenho a minha quietude interior. Não importa o que aconteça ao meu redor, não importa o que seja, eu tenho de fazer. Então eu faço com quietude, com amor, com a verdade. Obrigada e Om Shanti. Om Shanti, muito obrigado por essa experiência maravilhosa e pelo seu tempo. Obrigado por convidarem-me. Obrigada. Adeus. Om Shanti.